mais esse louvor, eu já vou passar para a palavra, tá bom? Fique à vontade. Glória a Deus. Ô, glória. Eu vou pedir para alguém segurar o microfone para você, que eu estou sendo pedestal. Não precisa? Tem certeza? Amém. A paz. Amém, querido. Deus abençoe. Seja bem-vindo, tá? Senhor, igreja, agora quem está pensando nesse lugar? Dá uma licença. Glória a Deus, Deus de poder, autoridade, agora nos ensina nesse lugar, nos trouxe esse lugar, aleluia, para escutar a boa, perfeita e agradável vontade dele, palavra dele ao nosso coração. E a palavra continua ainda a dar a mim e a você um despertar. A palavra é a base de tudo, é o princípio, aleluia, é a consolidação, aleluia, daqueles que estão determinantes em Deus, aleluia. Não fica para o teu irmão, é isso, é a palavra de Deus. Que não te dá do foco, aleluia. É a palavra de Deus que nos dá rumo, que nos dá princípio. Glória a Deus, ele é a palavra, como diz em João, ele é a palavra, aleluia. Ele é a palavra que se fez verbo e se tabernaculou e andou em nosso meio e chegou até onde estamos hoje. A palavra que foi princípio, que muda o caráter, aleluia, que restaura. E estamos inseridos, diga para o teu irmão, estamos inseridos. Não é que vai acontecer, o pessoal fala, vai acontecer, vai chegar o grande dia, e Deus vai fazer isso com o teu homem. Não, já estamos inseridos na história, né, pastor? Estamos inseridos na história, aleluia, porque não sabemos o quanto de vida Deus há de nos dar. E Deus vai voltar, e se volta amanhã, e se volta hoje, aleluia. A tua história está escrita no livro, meu amado, aleluia. Você faz parte do grande mover, aleluia, que está acontecendo. Basta crermos e acreditarmos, aleluia, como diz em Colossenses 3:2, aleluia, que em tua mente, aleluia, é colocar o pensamento do alto, não o pensamento da terra, porque o pensamento da terra, né, minha apóstola, vai nos frustrar todos os dias. Todos os dias, sem que queremos, o inimigo arrumou uma intriga para nós, sem que percebamos ou percebemos, já estamos envolvidos em alguma coisa, mas os pensamentos dos altos não, meu amado. O pensamento dos altos é salvação, é paz, é cura, é milagre, é restauração, é avivamento, é batismo com o Espírito Santo, aleluia. E é isso que Deus quer para nós, aleluia. Tem uma voz aqui. É isso que ele quer para mim, para você, aleluia. Efésios, né, vai dizer, desperta do que dormes, aleluia. E às vezes, sem que percebamos, aleluia, estamos, aleluia, talvez na beira do ribeiro. A beira do ribeiro é muito bom, diz a palavra do Senhor, aleluia, que Elias, na beira do ribeiro, aleluia, era dado a ele o que comer e o que beber. Mas Deus queria mais para Elias. Diga para o teu irmão, Senhor, Ele quer muito mais para você, meu amado, aleluia. Deus, Ele quer um destino, Deus, Ele quer, aleluia, que você venha caminhar milhas e mais milhas no milagre e nas bênçãos dele. E hoje você está vivendo o milagre de Deus, meu amado. Glória a Deus, aleluia. É necessário que você venha se incluir, ou venha se envolver nesse âmbito espiritual que não para nunca. É literário, nunca parou e nunca vai parar, meu amado. E quando falamos do espiritual de Deus, a alegria vem no coração. Porque os olhos do céu falam que o Senhor está olhando para nós, né, Diaconisa? Os olhos do céu estão olhando para nós. Aleluia, como diz Jó 9:25, aleluia. Eu tenho por certo que o meu Redentor vive e ele se inclinou dos altos dos céus. Você crê que ele está inclinado para a tua vida? Glória a Deus. É isso que alegra, meu amado, é isso. O pessoal fala, legal, mas dificilmente você perder a estampa do sorriso. Não, meu amado, por dentro algumas coisas doem, se frustram, a tristeza e a angústia aperta, aleluia. Mas a palavra do Senhor fala que aquilo que está em nós, aleluia, é maior. Diga para o teu irmão aquilo que está em nós, é maior do que está no mundo. Aleluia. Reis 6:4 vai dizer, aleluia, que o moço de Eliseu, o moço ele viu ali uma grande cercania de exército e ele temeu. E diz o profeta a ele, aleluia, não temas, porque mais numeroso é o que está ao nosso lado, aleluia, mais numeroso pode ver. Então, você crê, meu amado, que mais numerosos é o que estão conosco, é os anjos. Aí não temos batalha nenhuma, aleluia. Aí temos amor para dar e vender, abraço para abraçar todo mundo, independente de qualquer circunstância, ideologia, aleluia, não que aceitamos, aleluia, mas o amor de Deus é isso, meu amado. É apenas amor e não define outra coisa do que amar, respeitar, abraçar, cuidar e zelar. Se crê? Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais esquecer, Ele sabe de tudo.
você está passando e mandou desistir, que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você, aleluia, onde você está, meu amado. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí, de onde colocar as mãos, de onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore não, não chore, quem cuida de você é o capitão. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Meu Deus, olha aí. Aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Olha aí, deixa aí, vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou bater. Toda a igreja diga: não chore, não chore. Quem cuida de você não chore. Levanta, tem muita gente. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, meus irmãos, não chore. Quem cuida de você não chore. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vem na mão, tem muito assim, ó. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É só um tempo, amado. É só um tempo, aleluia. É só um tempo, é só uma vida, é só uma cuidado para deixar a sua história mais forte, meu amado, aleluia. Ei, o Senhor tem um trajeto novo, uma nova rota, numa tempestade que permanece para dar todo sempre, numa onda alta que não tem que baixar, numa noite que não tem que passar, não tem hora que não tem que mudar. Então por isso, meu amado, que através desse culto, através da tua fé, o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus, aleluia. Agora vem forte o Espírito Santo de Deus, agora vem sair que eu vou cuidar, aleluia, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. É muito forte o que Deus está fazendo aqui. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque tudo isso é o Senhor quem prepara para nós. Então, tudo isso é o Senhor que prepara para as nossas vidas. Eu louvo a Deus porque às vezes nós fazemos planos, né? A nossa vida inteira nós fazemos planos, planejo. Mas quem dá a palavra final é o Senhor. A palavra final sempre vem dele. Eu costumo dizer isso, e às vezes as pessoas acham, falam, ai, não é conto da aposta. Não, é Jesus. Ele dá a palavra final sempre. É o mistério dele, é o plano dele, é o propósito dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Quero chamar o apóstolo. Olha.
Glória a Deus. Pastor Robson. Não dá lugar nessa terra. Tempo é teu. Não vou falar pra você quanto tempo vai ficar aí, não. Deixa eu ver. Até que horas, amor? Até 9h40, tá bom? 9h30, 9h35? 9h35, pode ser? Tá bom? Beleza? Deixa eu orar pelo pastor. Esse é o teu certo, pai. Não foi fácil para ele estar aqui, irmãos. Né? Eu sei, Deus mostra. Não foi fácil. Mas Deus vai te dar vitória, né? Em nome de Jesus. Sabe que eu sou profeta da tua vida, né? Então, Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Eu quero orar e abençoar a vida do teu filho. Em nome de Jesus, cobre a vida dele com o teu sangue. Coloque os teus anjos acampados ao redor dele. Meu Deus, usa ele com poder e autoridade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria estarmos aqui na presença de Deus, porque nós sabemos que sem a presença de Deus nós não somos nada e não somos ninguém. E é da presença de Deus que nós precisamos. É da presença de Deus que nós precisamos para se manter de pé. Glória a Deus. Independente da tua luta, da tua prova, do teu deserto, do teu vale, independente da tua situação, glória a Deus, a presença de Deus é muito importante para nós. E é diante desta presença que nós devemos toda a reverência a Deus. Porque não adianta servir a Deus se não ter a presença de Deus. Não adianta ter uma vida regada de oração se não se tem reverência à presença de Deus. Não adianta ter uma Bíblia em casa se não se ter a presença de Deus. Pastor, e como que eu tenho a presença de Deus? Não é muito difícil. Para ter a presença de Deus, é necessário ser reverente à presença de Deus, buscar a presença de Deus. E isso nós só conseguimos por meio de oração. Porque não tem como buscar a presença de Deus se não for por meio da oração e da reverência, reconhecendo que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Deus dos deuses. Todavia, quando Jesus multiplicava pão, primeiro Ele orava para multiplicar o pão depois, porque Ele sabia que deveria reverência ao Pai, buscar a presença do Pai por meio de oração. Quem lê Bíblia vai ver que o próprio Jesus, para andar por cima das águas, Ele não andou se antes não tivesse subido ao monte para orar e buscar a presença de Deus e depois andar sobre as águas. Quem lê Bíblia vai ver que o próprio Jesus, antes de ressuscitar a Lázaro, primeiro Ele orou, foi falar com o Pai, buscar a presença do Pai, olhando para o céu, de onde vem o seu socorro, estendendo as suas mãos e reconhecendo Deus, e que a presença dele é tão importante, que ele abre a boca e diz: graças te dou, porque eu sei que me ouves. Buscar a presença de Deus é como Elias, que não desceu fogo do céu sem antes ele ter orado. É como Salomão, que depois que edificou o templo, pôs-se a orar, e acabando Salomão de orar, a presença de Deus buscada por meio da oração foi tão forte que a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. A Bíblia diz que Jesus, quando desceu ao Rio Jordão e se batizou, no Evangelho de Lucas, ele sai das águas e pôs-se a orar no caminho. O céu se abriu porque ele orou e a presença de Deus desceu. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e sem intervalo de tempo conduziu ele ao deserto, mas por causa da oração,
o mesmo Espírito que desceu do céu e sem intervalo de tempo conduz ele ao deserto por causa da oração, este Espírito se fez presente com ele e não deixou ele só no deserto, mas esteve presente com ele. Por quê? Porque para ter presença de Deus só por meio de oração. Glória a Deus. Quem crê nessa noite, dá glória para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um pouquinho mais jovem aqui para mim de som, que som, um pouquinhozinho. Glória a Deus. Não tem? Não dá para aumentar? Você que tem Bíblia, igreja, já vamos adiantando aqui. Pegue sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Samuel. O capítulo é o capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, e o verso de número 1. Você não vai sair daqui hoje sem uma palavra de vitória, sem uma palavra de poder de Deus, sem uma palavra abençoada para mim e para você nessa noite. Livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Sentado no seu lugar mesmo. Quem achou, diga amém. A partir do verso 1, vamos ler, em nome de Jesus, e depois vamos dar lugar na terra, porque Deus está na casa. Glória a Deus. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel. Em número de 30.000, Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balã de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o Senhor, diante da qual se invoca o Senhor, que está no meio dos querubins. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina, Uza e Ailô, filhos de Abinadab, conduziram ela na carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. Ailô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, com liras, com tamborins, com pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por irreverência, e Uza morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uza, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom geteu. Só até aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero que você preste atenção nessa noite, nessa palavra, porque é uma palavra muito poderosa. A gente sabe que a vontade de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Quando Deus fez o Éden, Deus esteve no meio do homem e no meio da mulher. Mas por causa do pecado, Deus se retirou do meio do homem e do meio da mulher. Mas mostrou um ato de misericórdia e apontou para uma nova aliança, a qual Deus, por meio de cobri-los de pele, indicou a eles que para eles havia a remissão do pecado. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem e a mulher do jardim. E nós conhecemos a história e damos aqui um salto no tempo. Primeiro Deus habitou no jardim com o homem e com a mulher. Só que agora, por causa do pecado que faz separação entre Deus e o homem, Deus se retirou do meio do homem e do meio da mulher. Mais tarde, o coração de Deus vai arder para habitar no meio do seu povo. E é aí
que lá na frente acontece um evento muito conhecido na palavra de Deus. Deus vai libertar o seu povo do Egito com mão forte, mas os magos do Egito vai reconhecer que só apenas o dedo de Deus fez todos os prodígios do Egito para livrar o seu povo. Porque Deus, para te livrar, Ele não precisa nem colocar a mão dele toda. Deus, para te livrar, Ele não precisa usar as mãos. Deus, para te livrar, Ele só precisa usar a ponta do seu dedo. Porque quando o povo atravessou o Mar Vermelho, os magos do Egito disseram assim: foi apenas o dedo de Deus que fez tudo isso. Pastor, o que foi que o dedo de Deus fez? O dedo de Deus mudou a história de 3 milhões de pessoas. E então, se o dedo de Deus mudou a história de aproximadamente 3 milhões de pessoas, o que Deus não vai fazer na tua história se Ele colocar a palma da sua mão? O que Deus não vai fazer na sua história se Deus colocar a mão? Pois bem, Deus deu a instrução para Moisés, dizendo: Moisés, sobe lá no monte. E quando Moisés subiu no monte, Moisés olha para o céu, e Deus dá a instrução para Moisés fazer um objeto de madeira que mede aproximadamente 1,25 m de comprimento por 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Porém, este objeto ao qual Deus pede para Moisés criar, do qual Moisés abre a boca e fala para Deus que é impossível o homem fazer uma réplica daquela que Deus mostrou para ele no céu, não foi feito este objeto de qualquer material. Deus sabe o que Ele escolhe para fazer as suas coisas. Deus sabe o que Ele escolhe para fazer a sua própria vontade. Deus sabe o que Ele escolhe, e aquilo que Ele escolhe, Ele não erra. Aquilo que Ele escolhe, Ele não pensa: será que está bom? Será que vai dar certo? Não. Já vai revelação para a igreja. Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus tem certeza que tu tem capacidade para abrir a boca e dar glória para Deus. Deus olha a tua capacidade para abrir a boca e dar aleluia para Jesus. Deus olha a tua capacidade para abrir a boca e reconhecer que a mão de Deus é poderosa para fazer todas as coisas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, Deus até o material para construir a arca da aliança, Deus vai dar instrução que não pode ser qualquer material. Porém, Deus fala para Moisés que tem que escolher uma madeira. Não é qualquer madeira que tem que ser escolhida. Deus olha para Moisés e fala que tem que ser da madeira de acácia. E que madeira é essa, pastor? Deus não erra quando Ele escolhe. A madeira da acácia é uma madeira dura, é uma madeira difícil de se trabalhar, é uma madeira toda torta, é uma madeira que nenhum artesão da época queria trabalhar, nenhum artifício da época escolhia para trabalhar, porque era uma madeira muito trabalhosa, cheia de nó, toda torta e difícil de se trabalhar. Aí Deus olha para aquilo que é torto, para aquilo que é difícil de se trabalhar, para aquilo que é cheio de nó, para aquilo que é duro, e fala: é isto que eu escolhi para fazer aquilo que eu tenho propósito para o meu povo. Quando Deus olhou para Moisés, eu imagino Moisés falando: tem muita madeira plana e reta. Aí Deus fala: não, eu escolho aquilo que é torto, aquilo que é difícil de se trabalhar, aquilo que é cheio de nó, aquilo que é difícil para o homem trabalhar. É isso que eu escolho. E quando Deus olha aquela madeira, Deus olha para o homem que é torto nos seus caminhos, que é duro no seu coração, que é difícil de se trabalhar para fazer uma obra, que é cheio de nó. Olha para o homem e fala: é esse que eu escolhi. Porque quem olhou para você lá
tinha jeito. Quem olhou para você lá fora disse que tinha coração duro. Quem olhou para você lá fora disse que tu era torto. Quem olhou para você lá fora disse que era difícil de se trabalhar na tua vida, que não tinha jeito, que Deus não ia mudar a tua história. Quem olhou para você lá fora disse: esse não presta. Mas Deus disse assim: é esse que eu escolhi. É duro, é torto, é difícil de se trabalhar, é cheio de nó. É esse que eu escolhi. Quem tem boca nessa noite para dar glória para Jesus. Quem tem boca nessa noite para dar aleluia para Jesus. Quem era nós longe da presença de Deus? Nós era pessoas duras de coração. Nós éramos pessoas difíceis de se trabalhar. Quem olhava para nós falava que não tinha jeito. Quem era nós lá fora? Pessoas com a vida toda amarrada, cheia de nó. Quem era nós lá fora? Pessoas que alguém olhou e falou bem assim: não tem jeito. E hoje você está aqui na presença de Deus. Quem tem boca nessa noite para dar glória para Jesus? Deus escolheu aquilo que para o homem não presta. Deus escolheu aquilo que é rejeitado pelo homem. Deus escolheu aquilo que é torto. Deus escolheu aquilo que é cheio de nó. Deus escolheu aquilo que é todo difícil de se trabalhar. Deus escolheu aquilo que para o homem não vale nada. E foi aquilo que Deus escolheu. Aí Deus, com o seu Espírito, capacitou homens para trabalhar no corte da madeira, para trabalhar no entalhamento da madeira. Deus capacitou homem para cortar as madeiras e aplaná-las, para fazer um caixote da madeira que era torta, para fazer um caixote da madeira que era dura, para fazer um caixote da madeira que era cheia de nó, para fazer um caixote da madeira que era difícil de se trabalhar. Aí depois Deus olhou para a madeira e falou: estou vendo o homem aí, torto, difícil de se trabalhar, cheio de nó e duro. Deus olhou e escolheu, mandou fazer o caixote de madeira e não parou por aí. Deus disse: Moisés, agora tu pega esse caixote e reveste todo de ouro. Quem lê Bíblia vai ver que Deus é o dono do ouro. Quem lê Bíblia vai ver que Deus é o dono da prata, e que o ouro do céu representa a glória de Deus. Lá vai a revelação nessa noite. Deus escolheu aquilo que é torto, aquilo que é duro, aquilo que é difícil de se trabalhar, aquilo que é cheio de nó, e revestiu da sua glória. Ele não só revestiu por fora, mas revestiu por dentro também. Porque Deus falou: Moisés, tu vai revestir de ouro por dentro e vai revestir de ouro por fora. E ouro na Bíblia tipifica a glória de Deus. Eu estou olhando o crente sentado nesse banco, que lá fora era torto, lá fora tinha um coração duro, lá fora alguém disse que era difícil de se trabalhar, de mudar a história, lá fora era cheio de nó, e hoje está aqui vestido da glória de Deus. Fala para o seu irmão assim: você está vestido da glória de Deus? Fala para ele assim: eu também estou. Porque lá fora tinha um coração duro, lá fora eu era cheio de nó, lá fora eu era difícil de se trabalhar. Alguém colocava até nome: isso é o cão, isso é o diabo, isso não presta, isso aí é coisa ruim. Aí Deus olhou e falou bem assim: tu tem vários nomes que não presta, mas eu vou te dar um só nome, quando eu endireitar os teus caminhos. Fala para você, irmão, Deus está falando contigo. Deus mandou Moisés escolher e Moisés escolheu. Mais tarde, o Senhor vai dizer que aquela arca é a arca da aliança, é a arca do juízo, é a arca do Senhor, é a arca do conserto, é a arca da misericórdia, porque toda a arca em si representa o trono de Deus, aonde haveremos de prestar juízo e contas. Porque é diante da arca do Senhor que o homem confessa o seu pecado e Deus perdoa pelo ato de sacrifício anualmente. E quando Moisés faz a arca, ela representa Deus. O que Cristo representa para nós no Novo Testamento, para o povo de Israel, a arca representava também para eles. O povo então já está sabendo que a arca é a arca do concerto.
é a arca da aliança, é a arca da misericórdia, ao qual Deus escolheu. A arca, ela ficava em um compartimento chamado Santo do Santo. Era ali que ficava a arca, guardada em um lugar sagrado. O tempo vai passar e nós sabemos que a arca, ela traz a presença de Deus, porque além de ser um caixote, Deus manda fazer a tampa, e a tampa é chamada de propiciatório. E em cima da tampa do propiciatório, chamada propiciatório, Deus manda entalhar 2 querubins sem emenda, um tocando a asa do outro, de joelhos em cima da arca, como reverência a Deus, olhando para a tampa do propiciatório, porque dentro da arca não está vazia, dentro da arca tem palavra de Deus, tem os mandamentos que ele deu para Moisés. Então os querubins olham para a tampa da arca e vê que ali tem palavra de Deus, palavra de juízo, palavra de bênção, palavra de conserto. Mas dentro da arca não tem só palavra de Deus, tem um pote de maná, que é pão dos anjos, que alimentou a nação de Israel durante 40 anos. Então toda vez que Israel olha para a arca, eles se lembram da provisão de Deus no deserto durante 40 anos. Mas não tem somente a palavra, nem o maná, também tem a vara de Arão, cajado de autoridade de Deus. Então o povo, quando olhava para a arca, sabia que Deus habitava no meio dos querubins. Aí passa o tempo, a arca é a presença de Deus. Aonde Israel vai, a presença de Deus também vai. Se eles lutam, eles vencem os inimigos por causa da presença de Deus. Se eles guerreiam, eles vencem a guerra por causa da presença de Deus. O tempo passa, e o homem vai se acostumando com a presença de Deus. E é perigo quando tu se acostuma com a presença de Deus, porque quando tu se acostuma com a presença de Deus, tu vai no culto quando tu quer, tu faz quando quer. Se tu não querer, tu não faz, porque está muito acostumado com a presença de Deus. Vai quando quer, quando não quer não vai, não consegue congregar firme. Um dia vai, outro dia não vai, vai 3 cultos, falta 5, não consegue, porque não se reverencia diante da presença, está muito acostumado com a presença de Deus. Quem está vivo dá glória para Jesus? A Bíblia diz que o tempo passa e a presença vai ficando de canto. A arca passa por mão de muitos sacerdotes, até que chega no sacerdote Eli, da tribo de Levi. Aos cuidados dele, Deus se irou com a casa dele. Sabe por quê que Deus se irou? Porque a arca que estava sob os cuidados dele, ele colocou aos cuidados de seus filhos Ofni e Finéias, que não tinham coração voltado para Deus. Fazia tudo que era errado dentro do templo. E queria estar para lá e para cá, fazendo as coisas erradas e conduzindo a presença de Deus. E ninguém que está errado pode conduzir a presença de Deus. Olha para cá, a Bíblia diz que Deus está irado com a casa de Eli. Nesta época Deus chama Samuel como um menino ainda, e na quarta chamada Deus fala bem assim: olha Samuel, eu estou irado com Eli, não tem sacrifício que ele faça que eu vou perdoar ele. Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Por causa da sua casa. Nesta época, Davi está caminhando para ser rei. Saul era rei. Porém, a nação de Israel, neste tempo, ia para a guerra, lutar contra os inimigos. Qual é o homem que serve a Deus que não vai para uma luta? Qual é a mulher que serve a Deus que não vai para uma guerra? Não adianta você entrar em guerras sem a presença de Deus. Não adianta você entrar em lutas sem a presença de Deus. Israel foi para a guerra, Israel perdeu a guerra, voltou para o seu acampamento militar, e diz a Bíblia que Israel falou bem assim: porque o Senhor nos deu nas mãos dos filisteus. Diz a Bíblia que alguém se levantou entre eles e disse assim: olha, quando vocês for para a guerra, leve com vocês a arca do Senhor, porque se ela estiver no meio de vocês, vocês vão vencer a guerra.
A Bíblia diz que os filisteus estão nos seus acampamentos, estão comemorando a vitória sobre Israel. Quando Israel vai para a linha de frente de batalha, quem está conduzindo a presença? Ofni e Finéias. Eles vão levar a arca do Senhor para o campo de batalha. A Bíblia diz que quando a arca chegou no acampamento dos filisteus, dos israelitas, eles gritaram muito alto de alegria, dizendo que agora a vitória era deles. A Bíblia diz que eles gritaram tão alto que a terra tremeu. E do outro lado os filisteus sentiram a terra tremer. Um entre eles levantou, abriu a boca e disse assim: que gritos de júbilo é esse que nós estamos ouvindo? Alguém se levantou e disse: olha, é a arca do Senhor que está no meio deles. A Bíblia diz que os filisteus, o chefe deles falou assim: olha, se levante e lutem como homem, dê a vida de vocês para lutar contra este povo. Não permita que este povo faça nós de escravos, como eles mesmos foram escravos nossos. Porque o Deus da arca é o Deus que manifestou pragas no Egito e que derrubou o faraó e que libertou este povo. A Bíblia diz que os filisteus foram para a guerra, e quando chegou na guerra, lutaram de forma veemente, dedicada, ao ponto de vencer o povo de Deus que estava com a arca no meio deles. Mas por que a arca não fez efeito? Por que o Deus que está no meio dos querubins não se manifestou? Por que o Deus que estava no meio dos querubins não lutou por Israel? Não guardou Israel, não livrou Israel como mão forte, como livrou lá no Egito? A resposta é porque Israel estava com as suas vidas toda desconcertada diante da presença de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus deu vitória aos filisteus. O interessante é que só os levitas podem tocar na arca, mas Deus vai dar permissão. Deus, pela sua vontade, vai permitir com que os filisteus toquem naquilo que é sagrado, que se qualquer outro homem de qualquer outra tribo tocar, morre como Uza morreu. Os filisteus vai tocar na arca para roubar a arca do povo de Deus. Nada vai acontecer até aí, porque o erro foi ter tocado na arca. E Deus, quando não te cobra na hora, como cobrou Uza pelo fato de ter tocado na arca, Ele te cobra mais tarde, Ele te cobra depois, mas Ele te cobra. Não importa o dia, a hora, o ano ou o mês. Se tocar na arca do Senhor, se tocar nas coisas do Senhor, com a vida irregular, com a vida incondicional irregular, se prepare, porque mais tarde vai ter consequência de Deus. A Bíblia diz que os filisteus levaram a arca, colocaram no templo de Dagom, ao lado de Dagom. A Bíblia diz que no outro dia de madrugada, quando eles se levantaram, Dagom estava caído no chão, com o rosto em terra, diante da presença de Deus. Porque não há outro Deus que nem Ele, não há outro Deus igual a Ele. Ele é o único Deus poderoso e verdadeiro. Ele é o único Deus de Israel, o Deus poderoso que fez céu e terra. Ele fala: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Então Dagom caiu no chão. A Bíblia diz que os filisteus foram lá no templo de Dagom, achou estranho a situação, ergueu a imagem de Dagom e deixou em pé ao lado de Deus de novo, da arca do Senhor. A Bíblia diz que no outro dia de madrugada, quando eles voltaram no templo, Dagom estava com a cabeça cortada na cumieira do templo. A Bíblia fala que Dagom estava com os braços cortados na soleira do templo. Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor e fora dele não há outro Deus. Dagom tem boca, mas não fala, mas Deus tem boca e fala. Dagom tem ouvido, mas não ouve, mas Deus tem ouvido e ouve. Dagom tem pé, mas não anda, mas Deus tem pé e anda. Dagom tem mão, mas não pega, Deus tem mão e a mão dele não está encolhida. Dagom tem boca e não se
de mim. Por causa que os filisteus roubou a arca passou por 5 cidades e trouxe pragas, pestes. A Bíblia fala que quando os filisteus tocou na arca, a cidade que a arca passava, o povo explodia de dentro para fora. Explodia de dentro para fora. E agora vamos devolver a arca. Precisamos devolver essa arca. Ela não pode ficar aqui. O problema é que nós trouxemos esta arca. Não podemos endurecer o nosso coração como fez Faraó. Talvez se nós dar uma oferta para Deus e devolver a arca, Ele nos perdoa. Lembra quando Ele trouxe pragas do Egito? Lembra quando Deus falou calmamente com o Faraó? Dá o meu povo, solta o meu povo, liberta o meu povo. Se Faraó tivesse libertado, Deus tinha poupado o Egito. Mas porque Faraó não libertou, Deus não poupou o Egito. Talvez se nós não deixar nosso coração duro como o coração de Faraó e devolver a arca, Deus perdoa a nossa cidade. E diz a Bíblia que eles foram instruídos a fazer uma carroça nova, colocar a arca com ofertas e devolver a arca. E devolver o que? Devolver a arca. A Bíblia diz que quando os filisteus colocou a arca em cima de uma carroça, a arca vai na direção de Bet-Seme. Lá tinha muitos levitas que moravam ali. E quando eles olharam de longe, lá vem a arca do Senhor. Lá vem a presença de Deus. E quando Deus está chegando em Bet-Seme, diz a Bíblia que havia uma pedra enorme ali. E a carroça ficou ao lado da pedra. Os levitas tirou tudo que estava em cima da carroça e colocou em cima da pedra, inclusive a arca do Senhor. Pegou uma carroça de madeira feita pelos filisteus, quebrou toda. E das madeiras que se aproveitavam, fizeram uma fogueira, fizeram um altar e sacrificaram ao Senhor. Porque a carroça estava sendo levada por 2 vacas que foi tirada dos seus filhos. E diz a Bíblia que as vacas serviram como sacrifício perante a arca do Senhor. E depois dali, quando a arca foi recuperada, foi conduzida até Bet-Seme, a Bíblia diz que muitos levitas morreram porque abriu a tampa do propiciatório e olhou para dentro da arca. E por causa disso, eles falaram assim: olha, avisa a Abinadab que a arca do Senhor está aqui e que é para ele levar para sua casa. É por isso que a arca foi parar na casa de Abinadab. E quando a arca chegou na casa de Abinadab, a Bíblia diz que ficou ali 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Nada aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha reverência perante a arca do Senhor. Ele não era o único que não tinha reverência à arca do Senhor. Saul também não tinha reverência à arca do Senhor. Saul foi rei de Israel, mas ele nunca se preocupou em levar a arca para Israel. A Bíblia diz que a arca ficava dentro do lugar santíssimo. A Bíblia diz que havia um pátio, e depois do pátio havia um lugar santo, e depois do lugar santo, o lugar santíssimo. Diz a Bíblia que faltava ali a arca do Senhor. A presença não estava ali no reinado de Saul. Só que Davi vai ser ungido rei. Mas Davi só quer sentar no trono se ele trazer a presença de Deus para Jerusalém. Se ele trazer a presença de Deus para Israel. Ele não quer ser rei sem presença de Deus. Eu não quero ser pastor sem a presença de Deus. Os apóstolos abrem mão dos seus apostolados se não tiver a presença de Deus. Tem que ter presença de Deus. Eu não canto se eu não ter a presença de Deus. Eu não prego se eu não ter a presença de Deus. Saul disse: meu negócio é trono. Davi fala: meu negócio é com Deus, é presença. Se não tiver presença, eu não quero me assentar no trono e nem colocar coroa na cabeça, porque para mim mais vale a presença do que trono e mais vale a presença do que coroa. Não adianta eu ser rei sem a presença de Deus.
Não adianta eu ser pastor sem presença de Deus. Não adianta eu ser apóstolo sem presença de Deus. Glória a Deus. Só que Davi precisa da presença em Israel. Davi precisa da presença em Israel. Só que Davi está com muita pressa. Davi está com muita pressa para buscar a presença, e pressa é perigo. Davi vai começar da maneira errada, buscando a presença de Deus. E quem busca a presença de Deus de maneira errada, se prepare, porque vai haver consequência depois. A Bíblia diz que Davi reuniu 300 homens, foi até a casa de Abinadab e fez como fez os filisteus. Colocou lá, foi até a casa de Abinadab e não levou um levita com ele. Levou homens de todo tipo e qualidade, mas não levou um levita com ele, sabendo que só os levitas podiam tocar na arca do Senhor. Chegou com 300 homens da casa de Abinadab. Abinadab nem se importava com a presença de Deus. A arca, 20 anos na casa dele, e nada mudou, porque ele olhava a arca do Senhor como um objeto comum. É a mesma coisa de pessoas que têm Bíblia em casa e olha a Bíblia como um livro qualquer, não pega para ler. Quem lê Bíblia vai ver que Deus é o único autor de todos os livros do mundo, em cuja Bíblia ele se faz presente. Tem presença de Deus na Bíblia. Tem presença de Deus na palavra. Mas às vezes a presença não faz nada porque você não liga para a presença. 20 anos a presença na casa de Abinadab. A lição é essa. Tu abre a boca e fala: a presença de Deus está aqui, mas tua vida não muda, porque tu não reverencia a presença de Deus. Porque quem tem reverência à presença de Deus sabe que Deus gosta de oração. Quem tem reverência à palavra de Deus, à presença de Deus, sabe que Deus gosta quando tu se arruma e vai para o culto se reunir como igreja, como está em Hebreus 10:25. Não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns lá fora. Aleluia. Nada mudou. Davi vai de forma errada buscar a presença, e quando chega na casa de Abinadab, Davi vai falar bem assim: olha, pega a arca e coloca em cima da carroça. Só que a arca é para ser levada nos ombros dos levitas. E ombros fala de responsabilidade. Quando você olhar para o homem e falar bem assim: olha, está com as costas largas, ali é uma indireta. Aquilo ali ele está dizendo bem assim: olha, já está criando responsabilidade. E aqui que é carregado a responsabilidade. A arca tem que ser colocada nos ombros, porém é colocada em cima de carros de boi. E depois que é colocada em cima de carros de boi, todo errado buscando a presença. A Bíblia fala que o homem, quando saiu da casa de Abinadab, já saiu feliz. Todo errado está feliz. Saiu cantando com força. Todo errado cantando com força. Saiu tocando instrumentos, tamborins. Saiu tocando lírios. Saiu tocando tambores. Saiu tocando flauta. E ainda saiu dançando todo errado. E tem gente assim, que está buscando a presença de maneira errada, como pastor, falando mal da tua vida, se levantando contra a tua história, contra o ministério que Deus colocou na tua mão, achando que tu não está sabendo de nada, achando que Deus não está trazendo no teu ouvido quem está falando pelas tuas costas. Aí está todo errado, arrumado, cantando, pregando, dizendo que é isso, que é aquilo, mas falando mal da tua vida. E se tiver na rua e tiver oportunidade, passa por cima. E se tiver caído, não te dá a mão. Tem gente assim. Fala para o seu irmão: Deus não te deixa enganado. Jesus não agradou a todos. Fala para ele: quem sou eu para te agradar? Quem sou eu para me esforçar? No dia que eu agradar todo mundo, eu vou ser melhor do que Jesus. Pegou aí ou não? Então não se preocupe com os falastrões. Não se preocupe
Falaram bem assim para gente. Olha, pessoas que andavam com a Bíblia na mão. Com a Bíblia no quê? Ficava em pé nas praças, bem arrumado, orando para todo mundo ver, porque ele é santão. Orava e não saía do templo. Olhou na cara de Jesus e falou assim: isso aí tem demônio. Se Jesus quer, Jesus ouviu isso, imagina você. Eita Deus. Imagina o que tu não vai ouvir. Fariseu, com Bíblia na mão, bem vestido, em pé nas praças, mostrando que é mais santo do que todo mundo, esbanjando santidade, dizendo que está buscando a presença de Deus. Chegou para Jesus e falou bem assim: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Jesus olhou e falou: se Deus fosse o seu Pai, vocês me amariam. O vosso pai é o diabo, porque vocês não buscam as coisas de Deus. E quem busca as coisas de Deus ama o próximo. Glória a Deus. Quem busca as coisas de Deus ora pelo próximo. Está todo errado. Está louvando, está cantando, está pregando, está dizendo que está buscando a presença, mas não ama. Mas não olha para você como homem e mulher de Deus. Repito, Jesus não agradou a todos. Quem somos nós? Jesus olha e fala assim: quem é tu na fila do pão? Jesus, quem é tu na fila? Se eu não agradei o meu próprio povo, eu vim para eles, eles não me receberam. Quem é tu? Quem é você? Então não se preocupa não. Não se preocupa? Glória a Deus. Não. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, de maneira errada, está querendo buscar a presença, está querendo cantar. E o que aconteceu? Vão levar a arca do Senhor. E quando eles vão levar a arca do Senhor, a Bíblia diz que chegou em um certo ponto, chegou em um determinado lugar, aonde a arca do Senhor, os bois vão tropeçar. Os bois, eles vão o quê? Eles vão para cair. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Estão levando a presença de qualquer? Estão levando a presença de qualquer? A Bíblia diz que chegou a um lugar chamado Eira de Ecom. E este lugar tem um significado que diz: tudo que passa aqui cai. Aí vem a pergunta: Deus cai? Sim ou não? Não. Deus não cai. Deus dá uma balançada naquela arca. Deus dá uma balançada nos bois. Deus dá uma balançada nas carroças. Eu imagino Deus colocando o pé e arrumando os bois, falando bem assim: olha, não, está tudo errado. Buscando minha presença de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira, fazendo do jeito que quer, fazendo do jeito que pensou e não da maneira certa. A Bíblia diz que quando usa, ele vê que a carroça balança, que os bois tropeçam, ele vai com a mão e toca na arca. Para quê? Para dar uma ajudinha para Deus, para não deixar Deus cair, porque sabe que o lugar significa lugar que tudo cai. Alguém vai se lembrar dele e falar: Uza salvou a arca, Uza salvou o Senhor. Ele não deixou o Senhor cair no lugar que tudo cai. E é quando ele toca na arca, a Bíblia diz que Deus o feriu. A Bíblia diz que Deus o matou. A intenção foi boa, sim ou não? A intenção foi boa. A arca está caindo, mas eu tenho que segurar a arca. Por quê? Porque a arca não pode cair, porque é o símbolo máximo da presença de Deus. A intenção foi boa, só que a palavra de Deus era: ninguém toca na arca a não ser a tribo de Levi. Todo aquele que não é da tribo de Levi e tocar nesta arca vai morrer, porque não é para tocar na arca. Uza não é da tribo de Levi. Ele tem a intenção até boa, e tem gente que pensa assim:
assim: a minha intenção é boa, e toda intenção boa às vezes vai te atrapalhar, vai impedir algo acontecer na tua história, vai impedir algo acontecer na tua vida, porque de boas intenções o inferno já está cheio. Quando Deus olhou para Uza tocando na arca, Deus não olhou para a boa intenção, porque o que Deus quer não é boa intenção, o que Deus quer é obediência à sua palavra. O que Deus quer é obediência à palavra que sai da sua boca. Não toca, não toca. Não segura a arca, não segura a arca. Uza morreu. O que aconteceu com Davi? Se entristeceu. Pastores, apóstolos, cantores e ouvintes. Sabe o que é que Davi fez? Fala para o seu irmão: Davi todo errado ficou com raiva. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Um homem está errado e ainda está com raiva de Deus. Tem que admitir: eu errei. Tem que admitir: não foi bom. Deus não se agradou. E tem gente que é assim: você coloca o erro diante dela, que ela cometeu, ela está com raiva da tua cara ainda, mas não reconhece que errou. Davi todo errado ainda está com raiva de Deus. Aí Davi falou assim: olha, mas e agora, como que eu posso levar daqui a arca do Senhor para Jerusalém? Davi avistou uma casa lá na frente. Avistou a casa de um levita. Um levita que era dedicado. Porque eu já vou até adiantar o final por causa do horário. Um levita que mais tarde, quando Davi vai falar bem assim: olha, eu vim buscar a arca, ele vai falar bem assim: tu vai levar a arca, vou, mas tu vai me levar junto, porque eu quero ser o guardião da presença. Quero ser o guardião desta arca. Quero ser o guardião. E o que significa o nome Obed-Edom? Servo. Ele sabia servir. Pegou aí ou não? Pegou aí? O nome de Obed-Edom significa servo. Jesus, quando foi na casa de Marta e Maria, Marta servia a Jesus, ele falou bem assim: Marta, tu anda ansiosa e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessário, vem me adorar que nem Marta. Por que Jesus falou isso? Porque ele abriu a boca e falou bem assim: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Até Jesus era servo. Aí tem gente que quer ser o servidão, tem gente que quer ser o servidão. Jesus falou bem assim: olha, no mundo dos homens o maior é o que é servido, mas no reino do meu Pai quer ser grande, serve. Serve! A Bíblia diz que Davi falou bem assim: olha, leva a arca para aquela casa ali, ó. Coloca naquela casa ali. Deus está irado. Davi tinha até outra intenção: se Deus continuar irado, nós vamos saber que Deus está irado. Como? Ele vai matar o homem que mora naquela casa. Olha a intenção dele. Já vamos pôr de propósito lá. A única forma de saber que Deus não está irado é se ele ficar vivo. Olha a intenção de Davi. Põe a arca lá. Se Deus matar ele... Só que ali tinha um homem que sabia valorizar a presença de Deus. Eita Deus! Forte. Pegou? Tinha um homem que sabia. Pode se levantar Satanás contra a tua vida. Pode se levantar o inferno contra a tua vida. Pode se levantar aqueles que o dia foi teu amigo e hoje é teu inimigo. Eita Deus! Pode se levantar aqueles que o dia deu tua mãe e falou: estou contigo, e hoje quer te ver longe dele. Eita Deus! Apaga até Facebook para não ver a tua história. Te exclui. E bloqueia até os teus status para não ver que tu está crescendo. É forte, ó. Sabe o que é isso? É pessoas como Abinadab, que não acontece nada na vida dele. Está dizendo que está com Deus. O Abinadab, a mesma presença que estava na casa de Abinadab, entrou na casa de Obed-Edom. A diferença é que Obed-Edom era servo de Deus. E quem serve a Deus não para por causa de língua de ninguém. Quem serve a Deus não para de fazer a obra por causa do levante de ninguém. Quem serve a Deus não abaixa a guarda por causa do diabo. Jesus, quando decretou que ele era filho de Deus, ele decretou
para o céu, ele decretou para a terra, ele decretou para o inferno, para o céu, a terra e o inferno saber que quem levantou ele foi Deus. Dessa maneira. Fala para o seu irmão, pegou? Põe na casa de Obed-Edom. A presença estava na casa de Abinadab de quem? E a casa de Abinadab estava toda errada. A presença da arca, a presença de Deus estava na casa de Eli. E a presença estando na casa de Eli, a casa de Eli estava toda errada. E nem só porque a presença está lá na casa dele, significa que Deus é com ele. Pegou ou não? Nem só porque tem presença na casa, significa que Deus está com ele. A presença está com aquele que serve. Serve em oração, serve com amor, serve buscando, serve indo para os cultos, serve visitando, serve fazendo culto na praça, serve levando comida para quem não tem, serve levando roupa para quem não tem, serve levando água para quem não tem, serve ajudando o povo para somar. É com esses que a presença de Deus está. Amém, Pai. Leva a arca para casa de Obed-Edom. E quando a arca vai para casa de Obed-Edom, eu imagino Obed-Edom falando bem assim: olha, filho, se prepara. Por quê? Porque quem está entrando aqui é a presença de Deus. A presença de Deus está entrando na casa. E quando a presença está na casa, eu não aceito palavrão. Quando a presença está na casa, eu não aceito irreverência. Quando a presença está na casa, tem que ter reverência. E reverência é tomada de adoração. Aleluia! Glória a Deus! Tem presença de Deus na tua casa. Aleluia. Tem presença. Um dia falaram bem assim: ó, pastor, sabe onde é que Deus está? Eu falei: não, meu menino, não sei não. Não, onde? Lá no cume do monte. Falou bem assim para mim: tá lá no cume do monte, vamos lá pro miolo. Rapaz, o homem falou bonito nesse dia, viu? Tá lá no cume do monte, tá lá no miolo. Aí eu falei: sério, varão? Ele: oxi, tá vendo lá o miolo do monte? Eu falei: tô. Ele: tá lá no miolo do monte. Aí vai eu para esse miolo do monte. Vai eu. Tá subindo eu lá pro tal do cume do monte. Eu falei: pronto, isso aqui vai tremer, rapaz. Deus vai dar até uma lei para nós aqui em cima, que nem dá para Moisés. Falou assim. Quando eu cheguei lá no cume do monte, pensa no vazio que eu estava. E eu olhava para o céu, e tinha uma árvore lá, toda seca, e ele falou para mim: seu anjo lá na árvore. E eu olhava e não via esse anjo. O homem estava desse jeito. Olha o anjo sentado lá, falando: na onde, varão? Ele está olhando para nós aqui agora. Eu ficava doido. E eu ficava doido. Aonde, varão? Varão, eu contemplo, varão. Aí eu comecei a imaginar o anjo sentado aí. Tá vendo? Eu tô. E não estava vendo nada. Deus está lá no cume do monte, varão. Mas eu desci de lá vazio. Mas Deus sim. Deus está no monte. Deus está no monte. Eu gosto de monte. Mas naquele dia, eu não vi Deus lá no monte, não. Subi no monte, eu desci, rapaz. Quando eu desci, que eu sentei em casa, quando eu sentei naquela cadeira que eu peguei minha Bíblia, aí vai eu. Se tu entrar no teu quarto, eu falei: opa, aqui é 100% de certeza que o homem está agora. Se tu entrar no teu quarto e fechar a tua porta, o teu pai que te vê em secreto ainda está me vendo ainda. E ele falou que tinha anjo me vendo lá, eu não via. A Bíblia não fala que anjo está me vendo, não. Aí ele falou: onde está vendo nós ali? Aí eu fiquei procurando, aí eu vou no texto lá, olha: o teu pai que te vê em secreto. Aí eu descobri que Deus está 100% dentro do teu quarto. Glória a Deus. A presença de Deus está na tua casa, como teve na casa de Obed-Edom. Aí, 3 meses, a casa de Obed-Edom foi abençoada. A mulher que era estéril deu filho. Do quintal a casa foi abençoado. E não só os filhos de Obed-Edom, como muitos da sua família serviram o Senhor no templo. E ele foi o guardião da arca. Por quê? Porque ele cuidava da presença de Deus. Aí alguém falou: Davi, a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. A história do homem mudou.
Aí Davi pensou assim, agora não é mais do meu jeito. Agora eu vou buscar a presença da maneira correta. Porque a presença só vai chegar quando tu buscar a presença da maneira correta. Hã? Pegou ou não? Pegou ou não? Davi dançou na hora errada. Dançando com a vida errada. Cantando com a vida errada. Tocando com a vida errada. Porém, quando ele soube que Obed-Edom estava sendo abençoado, ele agora reúne os levitas. E a Bíblia diz que quando os levitas foram reunidos, segundo a lei de Moisés, só para pegar a presença, para quê? Para pegar, para tocar na presença, para carregar a presença. Não era de qualquer jeito não, os levitas tinham que dar 6 passos. Quantos passos? 6. E eles não davam o 7º. O 7º eles tinham que fazer um sacrifício. E tem gente querendo buscar a presença sem sacrifício. Dessa maneira, Deus. Hã? E o que é sacrifício? Levar o pão para quem não tem. Eu busco a presença, mas eu me sacrifico. Eu subo no monte para orar para Deus. Eu estou buscando a presença, mas eu estou me sacrificando. Porque o meu sacrifício é derramar o suor e deixar o zelo pela obra de Deus me consumir. Deixar o zelo pela casa de Deus me consumir. Aí ele vai agora da maneira correta reunir os levitas para buscar a presença de Deus. E quando ele vai buscar a presença de Deus, na primeira vez ele foi buscar a presença e voltou sem a presença. Voltou sem. Voltou sem. E o problema está quando você volta cheio. Quando Davi foi buscar a presença, ele foi de maneira errada e voltou vazio. Mical não falou nada. Estava tudo bem para ela. Porque você vai pegar o mistério. Mical não falou o quê? Aí quando o homem vai lá da maneira certa buscar a presença, que ele chega na casa de Obed-Edom e fala, me dá a arca. Obed-Edom fala, pega, mas me leva junto também, porque eu quero ser guardião da arca. A Bíblia vai dizer assim, que quando Davi pegou a arca do Senhor, a arca voltou debaixo de cântico. Eles se alegravam, tocavam, cantavam com força, e Davi chegou dançando. Quando Davi chegou dançando, Mical repreendeu ele. Porque é assim, olha, quando você está cheio da presença, vai ter tanto levante. Não vai aparecer ninguém. Ninguém vai aparecer, vai estar todo mundo escondidinho. Agora, quando tu começa a ser evidência, aparecer, aí vai se colocar a gente na janela, vai começar a criticar porque tu está cantando na presença, porque tu está adorando, porque tu está levando comida, porque tu está fazendo culto na praça, porque tu está subindo para o monte, porque tu está fazendo ponte em ministérios, porque tu está conhecendo gente nova, aí as costas estão ficando para trás. Aí quando tu está cheio da presença de Deus, o que acontece? Aí vai aparecer os bochecha inchada. É, vai fazer bico. Hã? Vai fazer bico. Meu irmão, pensa no negócio ruim, é o bico de uma pessoa. Quando ela faz um bico, é um sinal. Fez bico, eu já me escondo já, viu? Fez bico, não faz bico não. Ficou bicudo, a orelha mexeu para trás assim, eu falo, não. Tem coisa aí. Olho, porque a pessoa quando é verdadeira, ela não tem olho. Quando ela não é, ela fica olhando você assim, ó. Ela te mede no pé, ela mede tudo. E adivinha a tua altura também, deve ter 1,75 m. No mínimo, que nem Judas. Sabia até o valor calculado da oferta do bálsamo que foi oferecido por Maria. A pessoa sabe até o valor do teu sacrifício. Amém? Que Deus venha te abençoar. Que você saia daqui debaixo da potente mão de Deus. Que você saia daqui abençoado, guardado para a glória de Deus. E as palmas exaltam o Senhor. Amém, igreja. O Senhor falou contigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a presença de todos nessa noite. Amém. Da Bispa Ivone, cantora Alex aí, irmã, amém. Estamos aí, apóstola Ivone, mulher guerreira. Essa daí é base, hein?
E por todos que estão aqui, amém? Que o Senhor ele possa abençoar e guardar os caminhos de todos até a sua casa, amém? Vamos. Receber a bênção apostólica? Amém. Glória a Deus. Não? Glória a Deus. Pega o outro microfone. Aperta o botão. Glória a Deus. Vamos louvar mesmo. Amém? Amém. Pelo amor de Deus, Acho que acabou. a imensa paz e a consolação do Espírito Santo de Deus não estejam conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diga Amém. glória a Deus. Vou dar só um recadinho. Nós